Pronto. Bom, Adriana, estou aqui com a Adriana, que é aluna do treinamento para mentes ansiosas, e eu estou sabendo simplesmente isso de você. Quero saber mais, Adriana, me conta, você fala de onde? Bom, eu moro em Garibaldi, Rio Grande do Sul, tá? Tá. Sua imagem travou um pouquinho, mas eu te Travou? ouvi. Mas agora destravou. Tá, Tá, pronto. ok. Bom, Pronto, você mora em Garibaldi? Garibaldi, Rio Grande do Sul. Garibaldi, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, eu já fui para lá quando eu era bem novinho, viu? Uma viagem, acho que uns 10, uns 12 anos, não sei. Com a minha avó, com a minha É. tia-avó. E aí, eu sei que eu ficava vendo minha avó ficando bêbada o dia inteiro com os vinhos que tinha para provar lá. Com vinho, espumante. Ficava o nariz vermelho lá. Garibaldi é a Mas é, capital do espumante. mas é bonito aí. Não é? Bem É, bonito. sim. Tá certo. E uma pergunta indiscreta, né? Mas é coisa de médico. Você está com quantos anos? 54, doutor. 4 anos, perfeito. E o que você faz de bom aí em Garibaldi? Você fica trabalhando, não? Bom, eu trabalho com, acho que naquele questionário eu respondi, eu trabalho com crianças autistas, né? Ah, Duas só, né? Eu fiz alguns cursos de ter aquele, né, para treinamento, para o uhum, método ABA tem que ter determinadas horas lá, né? E daí, sim. eu como cuidadora, eu ajudo o psiquiatra e os psicólogos, eu faço aqueles relatórios e sigo, tipo, Não, as interessante. coisas que ele fala para eu tentar fazer Uhum. durante a semana, passar para eles. E, inclusive, esse ano agora, um dos que eu cuido, né, que é o Max, ele se formou no ensino fundamental. Foi muito feliz para Ah, nós, sabe? Foi legal. Bom, uma vitória, porque ele... uma vitória, né? Uma vitória que dura anos, né? Se fica ali acompanhando, é uma coisa que, assim, né? Por um lado é desgastante, por outro lado é uma coisa que você vê, né? O crescimento aí da pessoa é Sim. bacana, né? Isso é um fruto fruto Esse do seu menino, trabalho, né? eu tô com ele estava com 7 anos, ele tá com 15, né? São alguns anos aí, né, já. E só que durante o período que eu tive muita ansiedade, coisa, eu não conseguia mais ficar com dois, porque eu tinha um de tarde e outro de manhã, né? Eu não A consegui aí ansiedade com te esse aqui, atrapalhava de que jeito? eu não conseguia praticamente sair, né, doutor? Medo. Bom, eu Medo? acho que seria bom se eu contasse mais ou menos o meu início. O que o senhor acha? Isso. Quando foi que você começou a ter problemas relacionados à ansiedade, mais ou menos? Bom, eu, desde que eu lembro na vida, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, digamos assim, sabe? Tinha que fazer muitas coisas, e muitas coisas, e muitas coisas, e eu conseguia até dar conta, sabe, de fazer as coisas. Sempre me propunha a fazer e achava que eu tinha que fazer de qualquer modo aquilo. Quando eu estudava, eu tinha que tirar as melhores notas, eu me esforçava para tirar as melhores notas, não que alguém estivesse me cobrando, era eu para eu mesmo, eu precisava tirar boas notas e coisa e tal. As pessoas sempre me consideravam, a Adriana é uma pessoa forte, aí vinham conversar comigo sobre problemas, saúde, dinheiro, ou drogas, ou filhos, ou o que for, e eu levava para mim os problemas como se fossem meus e tentava querer ajudar as pessoas, e eu acabava me prejudicando, só que eu não sabia disso, né, doutor? Tá. Isso E desde aí? criança, então você tinha essa coisa Não, de ser. Oi? acelerar, sim, desde criança. Acelerar Acelerar, e cobrando e uma questão do desempenho, né? De resolver exato. coisas, de desempenhar bem. Uhum. Tá bom. Bom, como eu fui criada, eu me considero tipo órfão de pai e mãe, mas de mãe viva e pai morto, certo? Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Eu nunca Tá. tive, tipo, uma pessoa ali que tipo, me cobrasse coisa de estudo e coisa, não. Era eu comigo mesmo. E a minha mãe nunca foi muito empenhada, digamos assim, sabe? Então eu me criei e me tornei o que eu sou hoje, eu acho que mais por mim mesmo e por, não sei se pode É, ser possível, não que eu tive provavelmente direito. porque você ia bem também, né? Porque senão, acho que isso aí também não ia perdurar muito, porque você dava conta de conseguir, né? Tá certo.
perfeito. E continuei dando conta. Eu achava aquilo que, para mim, aquilo estava normal, estava dentro do padrão, que eu fazia as coisas, Não te certo, atrapalhava. estava bem. Não te Não, atrapalhava isso. não me atrapalhava. Só que daí eu comecei a ter problemas de sono. Eu nunca fui uma pessoa que conciliava o sono muito rápido, né? Sempre demorei um pouco Mas quando foi para que dormir. apertou mais o problema de sono? Você tinha quantos anos, mais ou Sim. menos? Eu já tinha meus 30 e poucos lá. Tá bom. Começou a acelerar mesmo, né? Assim, sempre tive, não Aí consegui ficou dormir muito difícil para cedo. pegar no sono? Ficou muito difícil. Tá. E continua até hoje, mas daí depois eu vou falar isso para o senhor. Tá. E aí eu comecei a perceber que ele estava piorando. Eu digo, bom, eu vou ir fui no médico primeiro. Aí ele me encaminhou para fazer aquele exame do sono lá, sabe? Eu não sei como, não lembro como Sim, chama. Você vai no polissonografia. hospital, fica. Isso. Eu não consegui fazer o exame porque eu não dormi. Não Mas é um dormi. exame que não serve para insônia também, Pois né? é, mas eu não sabia disso, né, doutor? Eu não Bem, sabia. bem. Mas aí você Essa foi foi com a essa minha insônia, primeira tentativa. junto com isso você foi sentindo alguma outra coisa que foi te atrapalhando? Dificuldade já de começar a dar conta de tudo o que eu me propunha a fazer e eu não conseguia. Tá virando uma exaustão só numa coisa que não tinha Você tinha como, uma assim. Não tinha mais exaustão, né? Um sentimento de isso. exaustão e de que você estava sobrecarregado. Exato. Bom, aí, doutor, como eu não consegui fazer esse exame, eu digo, bom, eu vou ir num psiquiatra. Eu fui no psiquiatra e ele me receitou escitalopram e zolpidem para dormir. Aí ele me disse, eu quero te ver daqui a uns 20 dias. E eu, tá bom, doutor, beleza. Aquele negócio não me fez bem. Aquele escitalopram, aquilo me deixou, acho que pior. Aí, O que você sentiu? durante os... Você lembra? Eu não lembro, mas aquilo não ajudava em nada. Eu não me sentia bem com aquele escitalopram lá. E aí, o Mas você teu sentiu zolpidem que me fazia. piorou? Piorou a Parecia que eu agitação? ficava. Tá. Mas isso já faz um tempo, né, doutor? Bem antes. Eu estou lhe Você, contando o você início. chegou a tomar quanto tempo de estalopram nessa vez? Esse talopram, ele me receitou e que era para me voltar lá em 20 dias, que era Mas para 20 ver dias você já se. não conseguiu tomar durante esses 20 dias. Não, Tá. não. Eu tomei nos 15, 18 e já liguei e falei, doutor, tem como antecipar que não está funcionando aqui. Aí o Isopidem que você ele fez? Ele manteve. me aumentou a dose de escitalopram. Tá, mas Quando o eu voltei Zolpidem lá. você manteve. Mantive. Tá. Aí, o zolpidem eu tomei durante 3 meses. E não Tá. tomei mais também. Mas aí ele Porque aí eu aumentou o comecei a ler estalopram e aí deve ter dado tudo muito, muito errado, né? Mas muito rápido. Foi muito horrível. Bom, tá, aí, piorou, doutor, não foi bom. piorou. Tá, piorou e eu abandonei aquele médico também. Falei para ele que eu não fui mais, porque eu vi que não estava resolvendo. Aí veio a doença da minha filha. Ela teve um câncer no fígado e no pâncreas. Não vou contar a história toda, mas resumindo, foi isso. E foram 3 meses no hospital e uma luta de vive e Mas não vive, deu muitos e a problemas. questão do seu sono, da exaustão, da sobrecarga, né, que você estava sentindo, Aí, isso nessa época foi. aqui, aí eu voltei o negócio só para aí que eu não dormia mesmo. Eu passava dia e noite praticamente naquele hospital, deitada numa cadeira lá, naquela Mas você poltrona não lá, foi ver ali com ela. outra pessoa, outro tipo de tratamento para isso nesse momento. Foi. Não, nesse momento aí que aconteceu, não. Aí ela fez as cirurgias, voltou para casa, voltou para casa. E eu sempre estava passando por aquilo ainda, mas com aquele foco nela ali, não sei se meio que dispersou na minha cabeça, não sei o que foi que aconteceu, deu uma relaxada assim. Aí a vida passou, ela casou, foi morar em Novo Hamburgo, blá, blá, blá. E eu sempre continuei sempre com a dificuldade de sono e coisa e tal lá, mas a crise em si eu nunca tinha tido, a crise de ansiedade. Aí que ela vem agora. Estava com a dificuldade de sono, só para eu colocar essa dificuldade de sono, você estava se sentindo muito exausta, sobrecarregada, achando que você não ia dar conta, tinham esses componentes, né? Aí eu entendi que teve uma certa melhora quando você cuida da sua filha, depois o sono continuou ruim, para pegar no sono, essa questão de se sentir sobrecarregada, de achar que não vai dar conta, de, enfim, sentir que estava tudo muito cansativo, isso não estava mais. Tava um pouco, né, doutora, assim, Tá. mas não tanto. Aí, mas foi bem nessa época aí ela casou e foi morar em Novo Hamburgo, e numa dessas idas que eu fui a Novo Hamburgo, a gente estacionou o carro na entrada do supermercado lá do Zafari, se eu não me engano, e aí eu comecei a formigar as pontas dos dedos, dos pés, das mãos, uma coisa horrível na boca, meu coração começou assim,
E parecia que eu não respirava e não respirava. A minha filha me levou pro hospital, né? Aí foi feito os exames de pulmão, coração e coisa e tal lá, onde a doutora me falou: Adriana, fisicamente isso não te causaria. Eu te aconselharia um psiquiatra, que eu creio que tu teve uma crise de pânico ou de ansiedade. Bom, não me receitou nada, né? Óbvio. Tá, aí voltamos para casa lá em Novo Hamburgo. Aqui no domingo a Kelly foi me levar em casa de carro. Eu tive outra crise dentro do carro. Bom, entendi. Começou a ter algumas crises de pânico. Aí começou as crises, né? Mas desde o início lá foram alguns anos, 2, 3 anos, assim, da coisa forte. Aí começou a saga agora, né? Aí era uma crise, outra crise durante a semana, e vai. Aí voltei ao psiquiatra. Aí ele me deu. Ele imaginou, e não sei o que ele imaginou, mas ele me repetiu esse citalopram. Mas ele era outro psiquiatra, era o mesmo? Aí era outro. Ele mandou ele esse citalopram de novo. Ele teve a genialidade de repetir o estalopram para você. Exatamente, me repetiu esse citalopram, e eu falei para ele, já tinha contado o episódio desse citalopram e o zolpidem, ele me repetiu esse citalopram, e colocou lorazepam junto e me deu prisma para dormir. Aí foram 3. Também, isso é uma coisa que não precisa nem ser psiquiatra, né? Você sim, tá, aí foi esse... consenso, né? Tá, mas e aí? As crises não passaram, lógico que diminuíram, mas o medo também nada. Mas essa segunda vez que você tomou o citalopram, pelo que eu entendi, então ela não foi tão desesperadora quanto na primeira. Não, tão quanto a primeira não. Aí eu ainda fiquei, acho que 2 meses com esse mesmo médico. Eu digo, isso não funciona então, também. Uma melhora parcial das sensações, né? Isso. Da crise. Mas assim, né? A gente sabe na prática que as sensações elas são ruins, mas elas são, por incrível que pareça, uma cortina de fumaça, porque tem aquela questão da preocupação, né? Entre uma crise e outra, de a gente não saber quando a próxima crise vai vir, da gente tentar buscar algum tipo de segurança, ficar atento ao corpo, ficar, enfim, fazendo mudanças na rotina para evitar ou para minimizar que a crise venha. Isso estava acontecendo? Sim, mas era desesperador, doutor. Porque quanto mais eu tentava... É desesperador, mas o problema é que, assim, se a gente passa as crises, mas não melhora esse resto, as crises vão voltar. Né? Sim, mas agora nós vamos chegar lá, doutor. No seu treinamento. Parcial, não é? Até aí, sim. Bom, aí eu vi uma chamada sua, tipo, acho que foi no Face, não sei aonde o senhor convidava para assistir a Maratona da Ansiedade, aquelas 4 lives gratuitas. Eu assisti, eu digo, opa, esse doutor aqui falou umas coisas interessantes, vou assistir. Aí assisti e me inscrevi na 10 daí, né, na turma 10. Ah, tá. Isso. Então você estava, só para ver então, como que você estava quando você se inscreveu? Você estava com esse citalopram, né? Estava com esse citalopram, o lorazepam e o prisma, né? Tá. E você estava sentindo que as crises estavam discretamente, né, amortecidas, né? Sim. Tinha dado uma amortecida, mas a questão, por exemplo, das preocupações em ter novas crises ou mudança de coisas que você fazia para garantir que não teria, ou enfim, como é que estava isso? Não, aí é que estava o problema, porque foi nessa época aí, bem lá, aí eu não consegui mais ir atender o meu trabalho de manhã e o da tarde, eu só consegui ficar com porque eu não conseguia mais sair para a rua, porque eu tinha medo que aquele negócio ia me dar lá. Eu não conseguia ir para o mercado. Por conta da crise de pânico. O medo de ter outra crise. Eu não viajava, eu fiquei 2 anos sem vir aqui para os pais do Wilson, que é meu marido, por medo de entrar dentro de um carro, porque aquilo ia me dar dentro do carro. E eu não saía mais, doutor, eu não saía. Embora eu soubesse que eu estava controlando, eu não estava tendo a crise grave lá, mas o medo não me deixava sair. O medo são diferentes, né? São mecanismos diferentes. O remédio ele atua nos sintomas físicos, esses outros. Pois é, mas o medo, então, o remédio, ele amenizava, mas não me tirava o medo, então não me curava, não me adiantava de nada. Porque se tem um negócio que você não pode ter de jeito nenhum, fica complicado, né? Porque a gente fica paralisado, e isso que dá o prejuízo funcional, né? Muita gente acha que melhorando as crises, a pessoa melhorou. Não, às vezes a pessoa melhora as crises, fica uma década sem sair de casa. Qual a vantagem disso? E quem me ajudou foi o senhor. Não, mas isso é um conceito, assim, é básico, né? Pô, mas faz parte do diagnóstico, porque é um diagnóstico, né? Não é uma... Porque crise em si, a gente nem precisa tratar se fosse só a crise, né? Se fosse uma só a crise, né?
Bom, Mas, enfim, aí, doutor, aí você estava sem conseguir, então antes lá, você estava com a crise amortecida, estava sem conseguir viajar, sem conseguir dirigir, sem conseguir trabalhar. isso, Por conta do eu fui, receio, por conta do receio de ter crise. exato. Tá, perfeito. Aí eu comecei o treinamento com o senhor, nossa, cada semana, cada módulo, aquilo eu queria tudo uma vez, como o senhor falou, né? Eu digo, não, o negócio vamos fazer certinho. Fez Queria ir errado, mais não tem problema. rápido. Você Isso, não, queria ir mas aí já estava o problema para mim, tipo, não fiz certo, não vai dar errado, vou desistir. Não consegui. Sei. Lembra que o senhor fala lá no início? Não importa Eu fazer falava. correto, e não sei o que lá. E eu fui Você que fazendo, é o fazendo. previsível, né? A gente, Exato. o importante, o inimigo mais forte não é o mais perigoso, né? O inimigo mais perigoso é o mais imprevisível. A gente já sabe mais ou Bom, menos como que a coisa vai. Tá agora temos certo. mais uma. Aí, Como nesse foi meio isso? daí, foi indo. Para mim, foi melhorando. Mas só tem mais um episódio de psiquiatras que eu tenho que lhe contar agora. Assim, é o último, aí termina o episódio de psiquiatra. Aí eu fui no outro psiquiatra. Eu deixei aquele do Zolpidem, do Prisma, do Escitalopram e do Lorazepam. Aquele médico também achei que não dava mais. Aí você foi Aí fui no enquanto você estava no treinamento. no início do treinamento eu fui procurar outro psiquiatra. Aí ele me tirou esse Talopram, aí ele olhou para mim e disse, Adriana, eu vejo algumas características, alguma coisa de bipolar em ti. Aí já me deu um desespero. Eu digo, bom, já não basta a ansiedade, agora estou bipolar também. Só que ele me deu remédio para bipolaridade. Não. Aí ele me deu Divalcon, quetiapina, clonazepam e prisma. Aí com a quetiapina, aí eu dormia que era uma beleza. Deu todos esses juntos? Tudo. Isso. Divalcon com a quetiapina, 1.500 de Divalcon. 3 comprimidos numa De tacada só. cara? Os 100, De 100, 100? cara. Não, Mas primeiro 1.000 e depois 1.500 na segunda consulta. assim, né? Mas E uma dose 25 de quetiapina. não muito pesada, né? Tá bom. Então tá, ele deu isso daí. E como é que foi? Bom, como é que foi? A única coisa que me ajudou, esse Divalcon, não sei se me ajudou, porque minhas manias não mudaram muito, continuaram iguais, tipo, realmente eu tenho manias, foi o que eu Não, contei mas para assim, ele, eu acho mais vamos tentar só para a gente um passo de cada vez, né? Porque a gente está falando, tá. né? Você entrou lá, você estava acontecendo o quê? Você estava com as crises de pânico É isso que eu queria controlar. Parcialmente controladas, porém você tinha uma dificuldade em fazer coisas, você evitava coisas sem você querer por conta do receio de ter crise e tinha esse Exato. medo de ter crise. Isso, como é que foram evoluindo esses sintomas ao longo do treinamento? Foram diminuindo que eu fui, aí eu comecei peguei uma amiga e comecei a sair, a caminhar, fazer aquele primeiro treinamento lá. Você voltou a sair. Comecei quando foi fazendo perfeito. Sim, e continuo fazendo até hoje, só que hoje eu já faço em bem mais, eu vou sozinha lá para a área de caminhar. Você tem feito Agora eu vou para aquela musculação ali para o músculo da coragem ali. Exato, mas eu levei uma amiga de muleta ali, ela estava junto comigo, mas a gente está conversando melhor, vamos embora. Né? Mas tem um plano, você faz gradualmente, primeiro a amiga, depois um pouco ali, um pouco sem. Então, aquela coisa que é planejada já não é uma coisa que você está na escolha, né? Então, não é uma coisa que você está dependente. Então, perfeito. Então, você foi fazendo essa questão enfim, de conseguir ir saindo, e como é que foram ficando os pensamentos, o medo sobre aquilo? Melhor, doutor? Oi? Bem melhor, tipo, começou a passar, realmente conseguia começar a controlar, digo, vou sair, vai me dar crise. Não, foi aliviando, foi aliviando. Isso, aí conforme eles foram diminuindo, eles foram diminuindo. dissolvendo. Exato. Conforme você foi fazendo, as coisas foram dissolvendo. Exatamente. Bom, aí quando a gente começou lá com os métodos aqueles de meditação, aquelas respirações, não é meditação, a respiração, aquela também me ajudou muito. Ajudou. Sabe? A respiração, nossa! Mas eu não fazia já, tipo, vai me dar, não. Eu começava já de manhã, 2, 3 vezes por dia, eu faço ainda até hoje, entendeu? Que você não faz nada pela metade, né? Você pega não. e você...
Tá, mas aí deixa eu entender então como é que você está agora, né? Então, comparando, né, com como você estava lá, que foi lá em maio, mais ou menos, não é? Isso, É, foi lá que começou. isso. Aí você, então, as crises em si, né? Porque assim, as crises, assim, a gente tem que ter uma ideia, né? Eu sei que elas são desesperadoras, mas o problema é que quanto mais nós vamos tendo crises, mais a gente presta atenção e mais a gente tenta evitar de qualquer jeito ter crise, e isso estimula a amígdala a produzir mais crise. Então, isso vai ficando cada vez pior, até que chega uma hora que fica desesperador. Então, mas não é esperado também que a gente não tenha nada de sintomas Com na vida, certeza. que é um problema Mas também, agora eu né? não. Eu não tenho tido crises mais, mas agora eu não tenho mais o medo de ter a crise, porque se ela vier, eu vou, como o senhor Perfeito, falou, eu vou estar segura, eu estou segura que isso vai passar, isso não vai me perfeito. matar, sabe? Eu consigo encarar ela. Fiz Perfeito, que também aquilo esse é que o senhor a falou. grande questão, né, do medo de ter a crise. Aham, Porque o problema é isso, né? Se você não isso, pode ter algo nunca, é um problema, né? Você não pode sentir aham. nenhum tipo de desconforto. Então, o medo de Não, ter a não, crise diminuiu muito. nossa, diminuiu, nem sei lhe dizer, eu Sumiu, digo sumiu. curada, não sei se eu estou curada totalmente, não sei. Eu sei que eu estou bem, assim, se ela vier, ela vai vir, ela vai Bom, passar. se você está curada, esse termo é um termo né, que não é médico, mas você se sente Exato, né? Não sei. que assim, você não tá ocupando sua cabeça isso. Exatamente, com esse negócio daí. Aí eu também fiz aquilo que o senhor propôs, a gente escrever alguns métodos que o senhor falou, qual era, onde que começou realmente a ter as crises, o meu grande problema. Aí que o senhor falou que, tipo, não era aconselhável fazer aquele lá, tipo, sozinho, sem a ajuda de um... Aí eu fui num psicólogo que eu já ia já, conversava com ele lá. Aí eu falei, expliquei o que eu queria fazer. Bom, a gente chegou à conclusão que os meus medos, que desencadeou mesmo as crises, foi a doença da minha filha. Lógico que, como o senhor falou, eu não posso passar por aquilo de novo, mas eu tinha que, tipo, simular, ver onde é que é. Você Não não sei se é por interpretação aí, mas foi o que a errada gente fez. do Ah? psicólogo, né? Porque a gente quer achar o motivo. O É, motivo a gente nunca vai achar, né? Mas a gente não, mas achar, o medo central é aquilo que eu não posso ter de jeito nenhum, né? É isso que é a aham, questão, que no fundo era a crise mesmo, né? sim, E aí o que a gente está propondo tinha aquela exposição interoceptiva, imagino que era isso. é. Porque achar o motivo, eu vou te Motivo não sei se eu usei o termo certo, de repente eu usei o contar, termo errado. mas só falar que foi da minha filha, não dá para saber. Não, né? Quem Eu que vai também garantir para fiquei. você? Não dá para saber, porque muita gente pode argumentar que sim, outras que não, e como é que que isso muda, né? Mas Não os muda sintomas muito. eu já tinha há muito tempo antes da minha filha ficar doente. Eu não sei se Desencadeou foi, depois. né? O Não fato sei. é que isso não vai interferir absolutamente nada sobre Não. como que você vai fazer. É que a ideia, quando a gente fala de investigar, é investigar assim, qual que é o medo central, aquele medo que está atrapalhando mais, né? Para mim era o de ter a crise. E que eu não podia Isso, sair, o isso. que me paralisava. Porque algumas pessoas falam que assim, tem um medo de shopping, mas ninguém tem medo de shopping, não é um Não, medo não tenho medo de descrito, a gente tem shopping. medo de alguma coisa que pode acontecer no shopping, né? Então, só para a gente poder identificar qual que é o inimigo mesmo, né? Mas Então eu não posso lhe dizer que eu identifiquei, porque o meu maior medo mesmo o nas medo de crises ser de ter era crise, isso, né? de Isso, ter a crise. isso. E aí você, como psicólogo, você chegaram a praticar aqueles exercícios? Alguns sim, alguns outros não, porque justamente como o senhor falou, de repente, tipo, uma suposição, foi o que desencadeou, foi a doença da tua filha, foram os 3 meses, não sei o quê, sei lá, que daí ficar pensando nisso realmente eu pensava, será que ela realmente estava curada? Mas não era aquilo que me levava à crise, eu creio. Sim, E ainda mas o argumentei objetivo com era ele. fazer o exercício, né? O grande É, objetivo era esse, não era aí eu já pensar em não mais fui mais nada. lá também. Não fui mais, não É, era, não, eu queria ajuda para fazer, não deu certo entendi. Porque com o ele. que foi solicitado foi isso. A Exato, pessoa mas fez não. pelo menos isso, é um Aí problema. É, pois é, entramos, doutor. Tipo, o senhor solicitou uma coisa e eu queria fazer a coisa certa, como estava ali escrito, como o senhor estava. Pois querendo. E eu não consegui, porque eu não achei um para conseguir fazer comigo lá. Então, fui daria fazer. para fazer sozinho, só uma sugestão, né? Mas você chegou a tentar fazer sozinha, não? Fiz assim, fiz.
Escrever e depois entrar, escrever tudo, as coisas, eu fiz. Ah, tá, E você não fez a tive escrita. crise. Fez a escrita e não teve crise. Fiz a escrita. Tá, aquela que Contar a você... história. Não, a interoceptiva é aquela que você É. simula. Não, eu simulei daí com uma amiga minha depois, mas aí foi eu e a Você minha amiga. fez, mas aí você fez com a sua amiga. E fiz com a minha amiga, Muito porque bom, o muito outro bom. lá não funcionou muito. Porque tá tudo bem. Mas aí você fez isso com a sua amiga. Fiz com a minha amiga. Tipo, Tá, porque teatrinho, aquele lá. isso é que essa em si não pode deixar de faltar, né? Essa Isso, digamos ali, é o ingrediente ativo aí enfim, aquele que não pode deixar de ter, né? Então você fez com a sua fiz amiga. com a minha amiga. Exato. Perfeito, perfeito, perfeito. Excelente. E como é que você está? Então, as crises agora, eu entendi que a preocupação com as crises está praticamente inexistente. É isso? Praticamente não. É Pode vir inexistente. uma aqui agora, não tem problema. Tá certo. Eu vou Pode vir passar que por tá ela. bom. E crises eu imagino que você não esteja tendo também. Não tô tendo. Porque uma vez que a gente pode ter a crise, a gente não vem, né? Pode É um negócio vir, tá meio... tudo certo. Então ela não Mas me assusta mais, eu não ela tenho não mais vem. medo. Esse é o Exato. paradoxo, né? E quanto mais a gente fala, quer saber, aí ela não vem. Perfeito, excelente. E como é que Não tá? é mesmo. E como que estão aquelas questões que você estava evitando por conta do medo de ter crise, né? Então, dirigir, viajar, o trabalho. Bom, o outro menino lá eu não consegui voltar porque teve que arrumar outro, né? Que aquele tinha autismo Sim. severo, no caso, né? E eu continuo com o que tem autismo moderado, né? Uhum. Viajei tanto esse ano, agora eu vim, fazia 2 anos que a gente não viajava, né? Aí eu vim Então esse você ano viajou, agora. voltou. Exato. Entendi. Estou Você está aqui na casa da viajando minha agora, é sogra, na isso? verdade. Agora você está viajando, é isso? Isso, Então tá bom, você está passeando aí. isso. Tá bom, 2 anos, doutor, que não sei. Você mora onde mesmo? Garibaldi. Tá, mas você mora em Garibaldi, mas agora você está falando Eu moro em aonde? Garibaldi, isso. Eu só Mas estou passeando aqui em Pinhalzinho, Santa Catarina. tá. Entendi. Está em Pinhalzinho, que eu não sei onde é que É, mas enfim. Santa Imagino que seja. Catarina. Entendi. E então você voltou, você viajou, ótimo, excelente, muito Exato. bom. Muito Amanhã eu bom. volto para casa. Tá certo. E como é que tá para dirigir? Enfim, sua independência, né? As coisas que eu imagino que você sempre foi bastante independente, né? Tudo Enfim, tranquilo. Se eu você não perceber que eu vou ter alguma coisa, estaciona, para lá, toma um gole d'água, dá uma passada lá, vai passar. perfeito, mas você não tem deixado de fazer coisas ou, Não mais, não. enfim, ou tem que planejar a sua rotina conforme a crise de pânico. Não. Agora é normal, tô saindo, tô fazendo as minhas coisas, Muito bom, não tô hein? com aquele sofrimento. Perfeito. Aí Então, a o única problema coisa que levou você a iniciar o treinamento, de fato, ele sumiu, né? Foi ali. foi as crises, que o meu foco era parar com aquilo, Isso, ter aquele mas não era, negócio que não era só insuportável a lá. crise, era o medo de ter crises e o O quanto que eu medo, evitava as sim, coisas de fazer crise, porque tudo vem junto no mesmo pacote, né? Se a exatamente. gente não melhora os três, não melhora. Não, Então, de fato, tivemos aí uma extinção de pânico, né? Tá com certo, certeza. muito bom, excelente, muito bem. Mas aí, perdão, você estava falando outra coisa? Não lembro. Bom, E ele perguntar, e esse médico que me deu, o Divalcon, que é tiapina e esse coisa e tal lá, foi nos primeiros 3 meses que eu já estava com o senhor, foi no início do treinamento lá. Eu não, sinceramente, eu vou lhe falar a verdade, eu tomei, eu acho que 3 dias e eu não tomei mais aqui. E não voltei mais no médico também. você não tomou. Não, eu parei. Eu não Tá tomei, bom. porque eu achei que Mas era demais, e aí eu digo, eu vou focar no curso que o senhor que estava fazendo, e acho que funcionou. E Agora, se eu vou ter você que... está tomando alguma coisa desses daí? Porque ele passou O prismas, prisma para dormir. é difícil de tirar esses daí. Esses Não, são o os prisma piores. para dormir. O Então, prisma. mas é um dos piores também, porque ele faz parte daquela É? classezinha. Aquela classe dos remédios que começa com Z, ou exopiclona, que eles são gostosos, são difíceis de tirar. Tá. E o Então, prisma também, então? prisma é um deles. É? É. Jesus. Tá, e aí, como ele falou negócio de bipolaridade, o senhor acha que eu devo ir atrás de um outro, tentar ver isso, Sim. estudar esse negócio ou o quê?
A gente sempre vai entender, acho que isso que é importante a gente ter muito claro, né? Os nomes, eles são nomes inventados por Uhum, nós, né? E eles sim, não são perfeitos, eles são de uma classificação que nós estamos cada vez aprimorando, mas a gente nunca teve certeza de que eles, de fato, ok. seriam nomes que fariam parte de um diagnóstico, digamos, definitivo. A gente faz por um agrupamento de sintomas. Então, quer dizer o quê? Que tem uma série de pessoas que têm sintomas que a gente não tem nome para dar para isso. Ele teve uma hipótese de transtorno bipolar. Provavelmente, o que quer dizer isso? Tem vários subtipos, mas é porque a gente não tem onde colocar essas pessoas. Mas bipolar clássico é um quadro que é muito fácil fazer o diagnóstico, porque a pessoa é internada várias vezes, é um quadro muito florido. Isso você não tem, é óbvio que não. Mas a Mudança de ideia é que. humor, alegria, por isso eu tenho. Não, bipolar clássico é internado, é um quadro muito florido e grave. É? É grave. Ah, É. Jesus. Então, acho que eu não tenho isso. Fiz bem e não Não, tomou isso, os isso remédios. você não tem, isso você não tem. É que aí, o que quer dizer os outros aí? No fundo, a gente poderia dar outro nome, eu não sei exatamente qual, mas assim, que são pessoas que às vezes que não se dão bem com antidepressivos, ou que têm respostas imprevisíveis a antidepressivos. No fundo é isso, tá? Uhum. Agora, realmente tem que ver como você está se sentindo, porque também a gente não vai tratar Estou bem. o livro, né? E não dá para ter certeza desse diagnóstico, por quê? Porque é um diagnóstico que é tão difícil de fazer, é uma coisa que a gente coloca ali quando a pessoa ela está tomando antidepressivo e às vezes melhora, às vezes não melhora, e fica aquele vai e vem, né? E aí a gente parte para outro tipo de estratégia e dá esse nome, mas é um nome que ninguém vai conseguir dizer se é ou se não é, que a gente não tem nome melhor para isso, porque o transtorno bipolar ele não se dá bem com o antidepressivo também. Então, Pois meio é, que então, colocou ali no mesmo pacote, mas assim, é ah, um nome ruim, entendeu? É um jeito eu ruim, também. aí confunde a cabeça das pessoas. Na verdade, confunde e não diz por que é que tem o nome, porque o nome tem que ter um porquê. Né? O porquê é não Você dê não me antidepressivo para respondeu. essa pessoa, poxa vida. Né? Mas Ele assim, disse que tinha características, não sei o quê. E me disse mais, que eu tinha que tomar aquilo pro resto da vida. E eu cheguei em casa, comprei, tomei 3 dias e não, tomei mas mais. aí de características e tal, tem que explicar melhor. Mas assim, o fato Não é que também explicou? foi com dose muito, muito agressiva, né? Eu acho que assim, Hum, a questão é assim, eu esperaria para ver, né? A ideia é que o Prisma é uma medicação que seria interessante a gente tentar tirar, porém, também esperar um pouco a questão, teremos que fazer um plano para isso, né? Para é. tirar. E, inclusive, aqui no treinamento de mentes ansiosas, não, aquele lá do sono que o senhor teve lá, Isso. pleno, né? Sono Eu não pleno. conseguia, até peguei, tinha uma apostila um pouco lá de brinde, lá no início do curso, lá quando eu comecei Mentes Ansiosas, mas eu não consegui focar nos dois ao mesmo tempo. Eu Não, acho não, que eu vou perfeito. Mas fazer. você tem ele aí. Eu acho que tem lá, mas o senhor não vai ter algum outro que o senhor vai dar assim, com as lives e as coisas lá, daí eu vou me inscrever nesse daí, Não, é porque o quando sono tiver do pleno sono, coisa. ele é um programa em si de TCCI, que é terapia cognitivo comportamental para insônia. Sim, Então, a ideia é que mas é para fazer desse jeito mesmo, a gente sempre foca em um. é, Mas aí, nem sempre melhorando a ansiedade, melhora a insônia e vice-versa, ainda mais se a insônia está durando mais do que 3 meses, né? Mas ele é uma das estratégias que mais ajuda a tirar esse remédio. Então, uhum, seria interessante você dar uma focada nele agora, né? uhum, É, lembrando que, assim, sempre em toda terapia que funciona para quadros de saúde, funciona para resolver quadros, né, de saúde mental, porque tem 1 milhão de terapia por aí, todas elas são terapias que são como se fossem treinos, não é? E sempre a parte que vai mudar o jogo é a parte comportamental, né? Que é. Então, só para a gente poder ter uma diferença, que assim, esse tipo de terapia não tem nada, não é higiene do sono, tá? aham, Porque higiene do sono faz parte lá, mas assim, higiene do sono é tipo escovar o dente, é uma coisa que é uma boa prática para você fazer sempre, mas não quando você está com uma cárie ou uma dor de dente, não adianta você ficar escovando o dente, não vai ajudar, né? Então não que seja ruim, mas assim, é diferente, e aí o que vai fazer a diferença são as habilidades que estão no módulo 3. Mas assim, tem lá os módulozinhos para você ir fazendo. uhum, Eu faria isso, e aí mantendo ainda o Prisma, não tirando ele, e aí focar no sim, módulo 3 nas duas habilidades lá, e quando você vai ver que elas têm alguns aspectos um pouco
contraintuitivos, tá? Uhum. Mas tenta fazer, tá? Tá Vou tudo fazer sim, explicadinho doutor, lá. com E certeza. aí, depois, se você tiver ali umas 2, 3 semanas, aí você pode fazer aí de tentar muito cuidado e diminuindo o prisma. Seria interessante ter um médico para te orientar nisso, né? Eu É, vou até procurar um. Ah, eu queria tentar também, eu estou tentando já fazer isso que o senhor falou do TCC, né? Para o sono eu já estou tentando, tipo assim, manter o isso. horário certo para ir dormir, Mas não é para só estar isso, né? Tem sempre. mais. Tem Sim, que tem seguir mais, mas lá digo, eu o tô, manualzinho, Tem um manualzinho, não, Que eu vou isso é assim, bom, não, isso é bom, isso é bom, mas assim, tem um manualzinho lá e tem as estratégias do módulo 3, elas são as mais poderosas, né? Sempre que são mais mas não, poderosas, são as mais contraintuitivas, não é? aham. Então acho que é interessante fazer lá, e quando você tiver já fez essas do módulo 3 umas 2, 3 semanas, e aí muito provavelmente você vai ter uma liberdade maior de conseguir ir reduzindo. É que o Prisma, enfim, não tem uma sequência muito estudada de diminuição dele, mas a ideia normalmente a gente diminui 25 miligramas por semana, ou, desculpa, Hum, 25% a cada 1 ou 2 semanas, tá? Normalmente entendi. é assim que se faz, mas isso é uma regra geral que vai ter que ser adaptada a cada pessoa, dependendo, né, do metabolismo e tal. Mas eu faria primeiro o sono pleno e aí normalmente isso é um preceito ali, vamos colocar, vai universal, que cada pessoa vai ter a sua resposta, mas 25%, ou seja, né, um quarto ali a cada 2 semanas. Vou fazer, doutor, e vou me empenhar do mesmo modo que eu foquei na mentes ansiosas, tive resultado, Poxa, eu mas vou você no teve, pleno você foi também. muito bem. Não, você foi muito bem porque você comprou ideia. Você falou, pô, não vou lá, foi no psicólogo, não deu certo, chamou um amigo, falou, vamos, né? Porque isso é importante, porque a parte de fazer mesmo, né? E principalmente essa parte que a gente chama de parte comportamental, que é a parte onde a gente vai treinar na prática mesmo, né? E isso, Sim. isso, isso é um divisor de águas, né? Porque a maioria das pessoas fala disso e fala de técnica de respiração, que é interessante, fala de técnicas de relaxamento, que é interessante também, mas assim, não é isso que vai de fato mostrar que aquilo lá é inofensivo e que você ganha, Aham, e, não. né, não é aquilo que vai criar, né, essa memória inconsciente, porque senão a gente tem que passar a vida inteira fazendo técnica de relaxamento, não dá também, né? É, ficar o tempo inteiro tem que respirar, meu Deus, não sei o quê. Não é uma boa ideia, né? Mas muito bom, excelente. E não quer dizer que a gente não possa ter, né, momentos do corpo acelerado. É que o corpo Sim. acelerado, ele não necessariamente vem com medo, né? É que quando a gente está com Não. pânico, isso sempre quer dizer medo. Mas a gente pode ter vários momentos onde não quer dizer medo, na verdade, né? Então, isso é interessante da gente perceber, porque a gente já sabia disso antes. É que o pânico, realmente, eles entram num quadro que tira a nossa capacidade de lembrar disso, né? E aí tocar a vida, né? Eu tenho certeza que você vai fazer muita coisa ainda aí, né? Deve Nossa, se Deus ter. quiser. Com a sua ajuda, então foi. Nossa, só agradecer. Não, muito bom, muito bom. É que assim, sendo bem sincero, é um quadro simples que você tem e que o pessoal, eles colaboram muito para as coisas darem mais ou menos errado, né? O pessoal não dá uma ajudada, né? Porque, poxa vida. Os Enfim, meus lá não ajudaram muito, sabe? Da psiquiatra não me ajudou muito, não. eu sei, o pessoal tem uma falha, né? Uma falha técnica, às vezes uma falha de comunicação importante, e às vezes a pessoa se apega muito em teorias, né? Por exemplo, né, do psicólogo, provavelmente foi isso, né? Tentar pegar uma teoria de que tem uma coisa ali que justifica, que não sei o que, não era isso, né? Então, isso às vezes atrapalha um pouquinho, mas assim, o importante é a gente ver que a gente consegue, né? E a gente melhora o mundo melhorando a gente mesmo, não é? Mas muito bem. Ah, E eu se queria que alguém te tantas outras. perguntasse, então, se alguém tivesse passando por um monte de crise, né, com essa dificuldade de parar de pensar, e aí chegasse para você e perguntasse, que é o que me perguntam o dia inteiro, né, no Instagram, se transtorno de pânico tem cura, o que você responderia para essa pessoa?
Tem cura, só que não quer dizer que eu nunca mais vou ter a crise. O negócio é eu não ter o medo de ter a crise e saber que ela vai passar e eu vou estar seguro e que aquilo não vai me matar. E eu não preciso ter medo de sair nem de fazer as coisas. Perfeito. Tem cura, sim. Você tem que se Estabiliza. esforçar, você tem que se esforçar para não ter medo, para Eu afastar. não. Não, Eu entendi. não. Entendi. Se eu pedisse para você ter uma crise agora, tem uma crise de pânico Não. agora. Não. Não. Pode me assustar se o senhor quiser, eu não vou ter a crise de pânico. Porque quando a gente não está nem aí se vem ou não, ela simplesmente não vem. Não vem. Né? Perfeito. Então, tá certo, muito bem, porque é isso, você foi muito bem e no fundo não tinha que ser feito isso. Mas tudo bem também, né? A gente dá um jeito, né? O importante é que a gente sempre consegue retomar a rota, né? Não é a gente desviar do caminho, mas a gente tem um GPS, a gente falou, opa, desviei, vou voltar. Não é? É bom ter isso, por isso que é bom ter um material impresso, para a gente poder sempre ter ali, né, momentos, né, de turbulência, ter aquele plano de prevenção de recaídas e ter, enfim, a gente saber ali, olha, temos aqui uma armazinha, uma caixinha, eu já sei como é que faz, né, ali, opa, então agora vamos lá, né, se vier, estamos aqui, estamos prontos, né, isso dá para a gente uma armadura, né, a confiança, ela se constrói não quando a gente acha que vai dar tudo certo, quando a gente sabe que mesmo se não der, a gente tem como fazer dar certo, né. E temos que estar preparados, meu doutor, porque a vida tem problemas, ela vai continuar tendo e vai ter sempre imprevistos, nunca vamos ter certeza. E assim, e também não tem como estar preparado para os imprevistos. Acho que a gente pode estar preparado para que a gente consiga lidar quando as coisas estiverem caóticas, né? E é bom ver que a gente é muito mais forte, né, do que a nossa cabeça mesmo diz para a gente, né? Do que as pessoas acham ali, que, enfim, infelizmente poucas informações a respeito dos tratamentos que funcionam, é um problema isso, é um problemão, aliás, né? E o pessoal fala muito de serotonina, mas não dá solução. Serotonina, é um e aí você vai procurar e tem aquele monte de suplemento e toma isso e aquilo e aquele. Porcaria nenhuma. Ninguém entende porcaria nenhuma, entende como funciona. Exatamente, falam. O que eu vi? Eu vi hoje ou ontem, eu acho, uma chamada mesanina, mistura de serotonina com não sei o que lá. É uma indústria, não né? Sei, sim, aí eu fui olhar e digo, vou ver só o preço desse negocinho aqui, vamos ver quanto é que custa, só para ver. O frasquinho, R$382. O problema é assim, que o pessoal, né, que é uma indústria, vende, mas assim, o problema é que não melhora, né? Ou então melhora, tem aquela melhora voo de galinha lá, ali porque não trata as causas raízes. A pessoa vai ficando nisso presa, não é bom, né? Isso é ruim para a saúde mesmo, porque a gente fica num estado de desgaste constante. Mas é por isso que eu agradeço também o seu depoimento, para a gente poder fazer essa mudança, né? Mudar essa baboseira, né? Que tem aí, e a gente muda, cada um fazendo a sua parte aí, fazendo o nosso exército, né? Eu vou fazer o exército aqui, o que eu puder espalhar e falar do curso e do coisa e como que funciona, estou mandando para frente aí, doutor. Porque o pessoal fala muito da química, eu sei que é importante, afinal de contas eu sou psiquiatra, você tem uma pessoa que, né, você tem uma especialidade que estuda essa troça nossa, mas é porque, assim, no fundo a química, ela tá para auxiliar esse treino, é para isso que funciona, né, e não é simples de entender também. Todo mundo dá uma explicação muito simples, olha, falta serotonina. Pô, porque se fosse assim, né, pelo amor de Deus, a gente resolvia tanto problema na vida, mas o bom... É que tem jeito também, não é? Não quer dizer que não tem o que fazer, né? Eu vi uma que o senhor estava explicando esse dia, não assisti todo também, sobre os remédios, aí que toma e vai, passa por aqui, não sei por aonde, vai aonde, até começar a fazer efeito lá. Não é uma coisa complicado, e aquilo foi uma simplificação também. Sim. Aí eu falei mais para o pessoal ver e falar, olha, galera, o buraco é mais embaixo. Não tenta entender com explicações bobas. Não tem como aqui, não. Porque isso é enganação. Mas tudo bem, né? A gente está fazendo a nossa parte, o importante é isso, poxa, ver que a coisa dá e que você comprou a ideia, e isso é muito legal e vai inspirar muitas pessoas. Eu comprei porque o senhor passou uma credibilidade já nas primeiras 4 horas da live lá, e como o senhor fala, como o senhor explica e como o senhor coloca as coisas, entendeu? Sem muito blá, 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 muito nenenê, sabe? Muitos termos muito técnicos que as pessoas não entendem, sabe? Aí... que assim,
que assim, tem quadros muito graves na medicina e na psiquiatria, mas a ansiedade é um quadro que a gente consegue, não deveria ser um quadro que tem essa prevalência toda e que vai arrastando, né? Porque isso aí vai virar depressão e tem um prejuízo importante. Então, assim, isso não tinha que acontecer. Isso a gente consegue tratar pela internet de uma forma bem tratada, tanto quanto no consultório. Então, assim, a ideia é que meu foco é a gente fazer a nossa parte para tratar o que é possível ser tratado, né? No meu Tem caso, quadros que não dá, que a gente tem que ter psiquiatra mesmo, mas esse não é um deles. Mas não que dá para sair sozinho, precisa de um método, né? Mas isso preciso. não quer dizer que senão você não sai, você fica enclausurado. Só que o tratamento ele é um tratamento que ele é relativamente simples, porém, se não tratar, não melhora. E a minha ideia não é tá certo, né? Às vezes o pessoal fica na teoria ali, fala, mas assim, olha, eu sei lá se essa teoria tá certa também, não. Porque a gente usa aquela que funciona, pô, né? Às vezes não. Funciona. Então é Se isso funcionou aí. comigo, deverá funcionar com quem realmente Funciona. acredita. Mas é que precisa, que tem muito ruído, muita distração, mas se a pessoa compra a ideia, a coisa vai. Comprar a ideia. Eu posso É, até errar, mas eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo até eu conseguir. Se tá certo, conseguir. muito bom, muito obrigado e parabéns por todas essas conquistas suas aí. E assim, boa sorte, porque eu tenho certeza que você vai inventar um monte de coisa para fazer aí e vai ajudar muita Vou? gente. Tenho Tá certeza bom. disso. Tá bom? Tá bom. Tá certo, obrigado. Um abraço, Um Adriana. abraço, doutor. E um Tchau, feliz ano tchau. novo. Para você também. Tchau, tchau.